Alô. Oi, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Que bom, né? Rever todo mundo aqui, essa igreja bonita, né? Com vocês. Eu quero dar as boas-vindas também para os nossos visitantes, nossos amigos, né? O Jamilson Marialva, né, que está aqui conosco. A Regina Marialva, sua esposa. Sejam todos bem-vindos. Ao seu José Antônio, a dona Laíse e o Gesiel. Sejam bem-vindos. Também nós vamos dar boa-vinda para a Igreja Cidade de Deus 6, que está aqui conosco, prestigiando, né? E com esses louvores lindos. E a Denise Ribeiro, que está nos visitando, que é lá da Águas Claras, na comunidade Águas Claras, né? Ela participa da igreja lá, que foi agora inaugurada, né, com dos haitianos, né? Onde elas estão participando. Glória a Deus por isso. Agora nós vamos ouvir o hino 127, Mensagem ao Mundo. Chamada para os santos se unir, estaremos lá perante o lindo mar. Quando Cristo aqui descer e para a glória os conduzir, que feliz união teremos lá no lar. Que prazer, que glória, quando Cristo enfim os salvos céus buscar. Que louvor, vitória, que feliz união teremos lá no lar. Quando o anjo do Senhor disser que tempo não há mais, que a feliz eternidade começar, e passados para sempre desta vida os tristes dias, que feliz união teremos lá no lar. Que prazer, que glória, quando Cristo enfim os salvos céus buscar. Que louvor, vitória, que feliz união teremos lá no lar. Quando as harpas ressoarem pela bóveda sem fim, anunciando então o ano jubilar. Quando o hino da vitória nós cantamos em festim, que feliz união teremos lá no lar. Que prazer, que glória, quando Cristo enfim os salvos céus buscar. Que louvor, vitória, que feliz união teremos lá no lar. Vamos ficar de joelho para falar com o nosso Deus agora. Querido Deus, nós estamos mais um sábado aqui na Tua casa para Te adorar e Te glorificar. Isso é um grande privilégio, Senhor, termos essa oportunidade, Senhor, que Tu nos concede, Pai, de estar vivos e Te adorando, Pai. Esteja com cada um, esteja com cada família, Senhor, que está aqui na Tua casa. Abençoe, Senhor, e inspire a pessoa que for falar da Tua palavra. E que seja feita a Tua vontade. É o que vemos Te pedir. Em nome de Jesus. Amém.
história de hoje, mudança radical. Nossas filhas, Emily e Heloísa, desde pequenas, estudaram em escolas de rede particular aqui na cidade de Santa Cruz de Capibaribe, Pernambuco. Com o passar do tempo, nós percebemos que elas estavam sendo muito influenciadas pelas programações da escola. Eu tô te achando meio tristinha. Olha, mãe, todos os meus colegas da escola, eles estão ensaiando para dançar na quadrilha e todos os dias eles vão ensaiar e eu fico sozinha lá na sala. E às vezes eu imagino como seria se pelo menos uma vezinha eu fosse com eles, me divertisse, dançasse com eles. Filha, eu sei que é difícil para você se sente só, mas lembra, a mamãe conta muito para você a historinha de José, lembra? José era separado, era diferente. Você também, filha. Sei que é difícil, sei que é ruim, mas veja, na escola tem essas festas de São João, de folclore, não era folclore? Halloween, carnaval. E sei que é difícil para você, que você sente vontade, mas a palavra de Deus diz que a gente não deve participar, nós temos princípios. Isso aí. Emily, com 10 anos, estava entrando na adolescência e essas influências poderiam afetar a sua fé. Oi, amor, que bom que você chegou. Todos esses livros que eu estou lendo, Orientação da Criança, Lar Adventista, Conselho sobre a Educação, a irmã White, ela enfatiza muito a importância da educação adventista. Eu também tenho me preocupado com isso. Inclusive, eu tenho lido aqui um artigo bem interessante que ele fala sobre a importância da educação adventista. Matriculei a minha filha mais velha e matriculei a minha filha mais nova numa escola adventista, porque sei que ali elas encontrarão o que de mais precioso necessitam: amor, aceitação, segurança, valores bíblicos, disciplina redentora, desenvolvimento integral e harmonioso, em resumo, um ambiente cristão. A escola mais próxima daqui fica em Caruaru, a 60 quilômetros da nossa cidade. E como seria isso? A gente teria que vender a nossa casa? A gente iria trabalhar lá, deixar tudo para trás? Vamos fazer um plano de oração? Vamos chamar as meninas, vamos nos reunir todos os dias, pedir a orientação de Deus. Ele há de mostrar qual caminho a gente deve seguir. Nós não tínhamos dúvidas nenhuma de que qualquer sacrifício valeria a pena para que nossas filhas tivessem uma educação com princípios e valores eternos. Nossas orações foram ouvidas e todos os planos estão sendo executados com a bênção do nosso Pai Celestial. Eu tenho aqui em minhas mãos a realização de um sonho, um livro de ensino religioso do Colégio Adventista. E de todos os livros, esse aqui é o mais importante, porque vai preparar vocês para a eternidade. A educação adventista era tudo de que necessitavam. Foi por esse motivo que tudo aconteceu. A distância de 57 quilômetros entre Santa Cruz de Capibaribe e Caruaru nos obrigou a deixar para trás nossas raízes, amigos, casa própria e um trabalho consolidado. Nosso maior objetivo é poder levar nossa família para viver numa cidade ainda mais distante, a Cidade Santa de Deus. Provai e vede. Agora, vamos participar deste momento especial de adoração a Deus através dos dízimos e das ofertas. Deus os abençoe. Adoremos agora ao Senhor com os dízimos e as ofertas, demonstrando nosso reconhecimento e gratidão.
é teu. Todas as bênçãos provém de Deus. Entrego a ti meus dons e minhas bênçãos, Pai. Deus seja Senhor de tudo que tenho e sou. Quero entregar o meu coração. Toma, Senhor, em adoração. Quero entregar tudo que é teu. Todas as bênçãos provém de Deus. Entrego a ti meus dons e meus bens, Pai. Deus seja Senhor de tudo que tenho e sou. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Lindas histórias que vêm ensinar a sempre em Deus confiar. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Vem, amiguinho, comigo sentar e vamos quietinhos ficar, prestando atenção em adoração. Olá, crianças, tudo bem? Você é alguém obediente? Saiba que a obediência é uma forma de te proteger. E a Bíblia nos conta uma história muito legal sobre a Torre de Babel. Depois do dilúvio, a terra ficou cheia novamente de homens muito maus. Eles pensaram o seguinte: se a terra for destruída novamente por água, nós iremos morrer. Então vamos construir uma torre bem enorme e assim estaremos protegidos. Mas Deus já havia dito que a terra não seria novamente destruída por águas. Deus havia dado o arco-íris da promessa, e a promessa de Deus é sempre verdadeira. Mas aqueles homens não se importaram com isso. Eles não acreditaram nessa promessa e começaram a construir a sua torre. Foram construindo e construindo. Mas com o passar do tempo, algo muito interessante aconteceu. Deus resolveu confundir a língua daqueles homens. E eles começaram a não entender nada do que o outro estava falando. Quando um pedia um martelo, o outro trazia um prego. Quando um pedia uma serra, o outro trazia uma chave de fenda. Ninguém entendia nada do que estava acontecendo. E a construção teve que ser interrompida. Sabem, crianças, Deus sempre nos pede algumas coisas. E na Bíblia nós podemos entender qual é a vontade de Deus. E você precisa entender essa vontade.
ainda que seja muito pequeno. Deus sempre quer o melhor para a nossa vida e nós precisamos obedecer o que Ele nos pede. Na Bíblia, em Isaías 66, verso 18, diz: pois eu sei o que elas fazem e o que elas pensam. Eu virei para juntar todas as nações e todos os povos. Eles virão e verão o brilho da minha glória. As línguas foram confundidas e assim surgiram muitas línguas espalhadas pelo mundo inteiro. Mas um dia, quando Jesus voltar, nós seremos um só povo e falaremos uma só língua. Vamos orar? Bondoso Deus, nós queremos fazer a Tua vontade. Sabemos que o Senhor sabe o que é melhor para nós. Nos abençoe, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Agora nós vamos ter uma participação especial. Cidade de Deus 6. Isso? Tá. É esse daqui. Isso. Bom dia mais uma vez, os irmãos. Essa segunda canção que nós vamos cantar. Irmão, a gente improvisou um nome aqui. Por hora, vocês podem nos chamar de quarteto... Quarteto Louvai, vai, quarteto Adorar. Vozes do Éden, pronto. Vozes do Éden. Já tem um quarteto assim, né? Né, Daniel? Mas que vocês possam meditar nessa canção que fala sobre as promessas de Deus. Um integrante novo? Ele também faz parte do Vozes do Éden? Faz. Oi, som, oi. Testado, né? Deixa eu ir pra ali. Já. Se eu orar, receberei teu poder, receberei os teus milagres, conforme as tuas promessas, conforme a tua vontade. Porque tu és o Senhor. Se eu me humilhar diante da tua glória, me arrepender dos meus erros e buscar o teu Espírito, sei que o Senhor me atenderá, ouvindo a minha oração. Perdão eu terei, curado serei, por tua bondade, o teu grande amor. Perdão eu terei, curado serei, por tua bondade, o
o teu grande amor. Eu sei que me amas, sei que me amas, Pai. Tu me amas, meu Pai, tu me amas. Eu sei que me amas, sei que me amas, Pai. Tu me amas, meu Pai, tu me amas. Creio em tuas promessas. Aleluia. Creio em tuas promessas. Aleluia. Perdão eu terei, curado serei, por tua bondade, o teu grande amor. Perdão eu terei, curado serei, por tua bondade, o teu grande amor. Eu sei que me amas, sei que me amas, Pai. Tu me amas, meu Pai, tu me amas. Eu sei que me amas, sei que me amas, Pai. Tu me amas, meu Pai, tu me amas. Creio em tuas promessas. Aleluia. Creio em tuas promessas. Aleluia. Bom dia, feliz sábado, irmãos. Minha voz está embaçada? E assim, fica melhor? Tá bom. Então, sejam bem-vindos, né, à casa de Deus. É motivo de alegria, né, a gente está mais uma vez reunidos, né, para adorar e engrandecer o nome de nosso Deus. Amém? No dia 30, agora de setembro, foi comemorado o Dia dos Secretários. Então, eu, como secretária da igreja, né, estou aqui à frente, né, para ministrar a palavra de Deus para vocês. E eu também quero parabenizar, né, as secretárias da igreja, né, de cada ministério, né, sofridas, né, que tem que estar ali lembrando da data, que tem que estar organizando. Então, meus parabéns, minhas guerreiras, né? E também aos guerreiros, né? Porque nós também temos secretários, né? Apesar de aqui na igreja não termos, mas tem igreja que tem também os seus secretários. Hoje o tema do nosso sermão, ele vem como título Secretários como Guardiões da História da Igreja Adventista. Como o irmão Gilmar lembrou aí, a nossa primeira ata de reunião desta igreja aconteceu em 1994, né? Mais precisamente no dia 22 de outubro. Né? E teve reunidos ali alguns irmãos, né?
Os que estão registrados em atas foram o irmão Almir Neves, que era diretor do grupo, Adenilton Miranda, que era o seu associado, a irmã Raimunda, que era diretora da escola sabatina, Niline, que era vice da escola sabatina, e o irmão Jairo Lavareda, que era tesoureiro. E esse foi o primeiro registro, né, em ata desta igreja, né? No momento, ainda era um grupo. E depois desse registro, ele só foi feito alguns anos depois, né, irmão Gilmar? Só em 1996. Então, aí a gente vê a participação, né, como é importante ter registrado, né, cada momento, né, da nossa igreja. Por isso, é tão importante a participação, a organização, né, dos secretários e secretárias. Quando a gente pensa na palavra secretária, a gente tem algumas palavras que vêm à mente, que é administrar, registrar, conservar e informar. Antes da gente abrir a nossa Bíblia, eu quero convidar os irmãos para orarem. Aí mesmo sentados. Vamos pedir agora que o Espírito Santo venha abrir a nossa mente, né, e o nosso coração para que nós possamos receber a sua palavra, né, como ela deve ser entendida. Oramos. Querido Deus, bondoso Pai, felizes estamos, Senhor, por estar aqui reunidos na Tua Santa Casa para louvar e engrandecer o Teu santo nome. Nós te pedimos humildemente a unção do Teu Santo Espírito, meu Deus, que Ele venha se fazer presente aqui e que nós possamos, Senhor, com a Sua presença, com a Sua instrução, nós possamos entender o que está escrito na Tua Santa Palavra. Perdoa os nossos pecados e dirige, Senhor, as nossas palavras e os nossos atos. São as bênçãos que nós te pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém. Eu quero convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia lá em Mateus, no capítulo 28. Mateus, capítulo 28. E o verso 19. Amém ou misericórdia? Mateus capítulo 28 e o verso 19. Amém? Glória a Deus. Aqui na minha Bíblia diz o seguinte: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bem, talvez vocês estejam me perguntando, o que tem a ver isso com a secretária? Ou com a secretaria? Tudo a ver. Porque não adianta ter os departamentos da igreja se não houver o interesse em salvar almas. Sem ter o serviço missionário como foco. Então, voltando aqui para o nosso sermão, segundo o manual da nossa igreja, ele fala o seguinte: muito do eficiente funcionamento da igreja depende do trabalho do secretário da igreja. Por causa da importância e da especialização dessa função, é sábio escolher alguém que possa ser reeleito a fim de haver continuidade na conservação das atas e relatórios. Então, acho que aqui ele resume toda a tarefa, toda a importância, né, dos secretários. A primeira parte que nós podemos tirar daqui desse pequeno trecho do manual da igreja é a importância do trabalho do secretário e também da colaboração dos outros líderes, né, para que tenha um bom funcionamento, né, em cada departamento. Outra coisa que nós podemos tirar também é que tem igrejas, né, que têm os seus secretários há muitos anos. Tem secretário, acho que está lá desde a formação.
E isso também é importante. Por quê? Porque isso ajuda ele no seu trabalho, né? Ele conhece as pessoas, ele tem intimidade com as pessoas, né? E ele sabe de todo ali o funcionamento de cada líder, como cada líder faz o seu trabalho. E isso facilita, né, o trabalho, o desenvolvimento daquela igreja. Outro ponto que nós podemos tirar também disso aqui é a importância, né, de se eleger alguém que seja organizado, pontual, que esteja sempre atento às datas e horários. Bem, irmãos, nesse ponto, né, eu posso dizer que eu estou deixando um pouco a desejar, né? Mas, né, a gente todo dia uma luta. E todo dia é um pedido: Senhor, me ajuda, né, a ser melhor, a ser pontual, a ser mais organizado, para que eu possa assim estar louvando e engrandecendo o teu santo nome. Porque as coisas de Deus, elas não podem ser feitas de qualquer maneira. Não é verdade? Olha só. Mas antes de eu relatar quais são as áreas de atuação da secretária, eu quero contar uma pequena história da fundação da nossa igreja adventista como um todo, não só dessa daqui. Bem, historicamente, a igreja adventista ela teve 3 etapas principais para a sua formação. A primeira ocorreu em 1840 e ela foi nessa etapa que desenvolveu-se a formação doutrinária. Bem, eu acho que todos os adventistas do 7º dia conhecem quantas doutrinas a gente tem na nossa igreja, né? Assim eu espero. São 28 doutrinas, né? 28 doutrinas. E foram formuladas, na verdade, em 1840. Já 10 anos depois, em 1850, foram lançadas as bases para a formação organizacional dos cultos, né, do sábado, quanto eles passariam, né, tempo na igreja, né, quantos cultos seriam divididos. E porque antes, quando eles começavam, muitos iam o dia todo na igreja. Então, às vezes a gente está chegando meio-dia, irmã, né? Às vezes a gente está preocupado. E antes, eles ficavam o dia todo na igreja, o sábado inteiro, né? Então, a partir dessa data, né, acho que com certeza devido à reclamação de alguém, né, foi formulado os horários. E a divisão também dos cultos, né, em escola sabatina, culto divino. 10 anos depois, em 1860, Deus mostrou através de visões claras o estilo de vida deste povo chamado Adventistas do 7º dia. Glória a Deus por isso, né? No espírito de profecia fala que muitos cristãos eles tinham o hábito de fumar, né? E eles fumavam até vezes mesmo dentro da igreja. Então, depois dessas visões dadas à irmã White, né, mudou-se totalmente o estilo de vida do povo adventista. Até então, não éramos chamados de adventistas, tá? Mudou-se a questão da alimentação e desses costumes, né, que foram deixando-se de lado, que só nos prejudica a saúde, como a gente sabe. Mas foi neste mesmo ano, graças aos esforços de alguns irmãos ali, foi formulada a primeira comissão da igreja. E ela tinha 19 membros, sendo presidida pelo esposo da irmã Ellen White, que era o pastor Tiago White. Isso aconteceu lá em Michigan, 1860. E os principais assuntos que eles trataram nesse dia foi, inclusive, o nome da igreja. Foi o irmão David Hewitt, eu creio que seja assim a pronúncia. Se eu estiver errada. E ele foi quem sugeriu o nome Igreja Adventista do 7º dia. Foi aceita por todos e votado.
Antes disso, um irmão chamado Esdras Brecht, que eu creio também que seja assim o nome dele, segundo o Google Tradutor, é assim, ele instituiu primeiro que todos os assuntos tratados na comissão fossem escritos, anotados e também votados. Foi graças a esse irmão, né, que cada assunto até hoje que nós tratamos na comissão da igreja, ele é votado, né, e depois lido para a igreja. Um secretário, né? Então, olha só, depois disso, né, foi aprovado o nome da Igreja Adventista do Sétimo Dia a partir dessa data. E aí nós temos alguns acontecimentos históricos, né? Então, em 1860 foi organizada a primeira Igreja Adventista. Também nesse mesmo ano foi escolhido, né, o nome da igreja. Um ano depois foi organizada a primeira associação, né, da história, que foi a Associação de Michigan. Em 1863 foi organizada a Associação Geral e em 1901 foram criadas as uniões. E alguns anos depois foram criadas também as divisões, que são a base, né, da nossa igreja hoje. Agora eu vou contar um pouco da área de atuação dos secretários. Eles têm 3 áreas de atuações. Primeiro, administrativa. Segundo, técnica. E terceira, missional. Eu vou explicar um pouquinho que cada uma dessas áreas, o que elas querem dizer. A administrativa, trabalho em equipe, departamentos, todos os departamentos da igreja. Secretário não trabalha sozinho. Como vocês viram, né, alguns líderes viram essa semana, eu mandei mensagem para vocês, né, com partes do relatório trimestral da igreja, que é de atuação do secretário, mas que pede a colaboração de cada um dos líderes. Sem essa colaboração, não tinha como informar isso. Então, é importante o trabalho em equipe. Outra coisa, organizar o trabalho seguindo as orientações do manual da igreja. Eu não tenho aqui o manual da igreja. Eu tenho só no meu celular. Mas eu tenho aqui o guia da secretária, né? E o manual da igreja também é um livrinho assim. E que todos os líderes da igreja devem por saber ele praticamente de cor. Porque eles é que estão as regras de orientação para quase todos os assuntos tratados na igreja. Então, organizar o trabalho seguindo as orientações do manual da igreja, seguindo as orientações da associação e também as necessidades de cada membro. Outro ponto, também do administrativo, emitir a sua opinião com clareza e prudência, seguindo como base a Bíblia, né? O bom secretário não é aquele que sempre questiona, por que isso, por que aquilo, não. O bom secretário é aquele que questiona, sabe como fazer isso, né? E tem como base a Bíblia. Amém? Para que assim haja a harmonia entre todos os irmãos. Outro ponto, participar na tomada das principais decisões. O secretário tem que estar presente na tomada das principais decisões dentro da igreja. E o último ponto da parte administrativa é cuidar para não ultrapassar os limites de suas atribuições, de modo a interferir no trabalho dos outros departamentos. Devemos saber o nosso limite, né? Até onde vai a nossa área de atuação e até onde, né,
de onde ela começa e até onde ela vai. Outra parte de atuação que eu citei aqui é a parte técnica. Nesta área, o secretário ele desenvolve a sua tarefa organizando os assuntos relacionados com a comissão da igreja. Entra aí uma parte bem importante, né? É porque é com a gente, é com os secretários que vão passar todos os assuntos, né, que vão ser tratados na comissão. Nós vamos organizá-los, né, depois que os outros líderes de departamento chegam com as suas pautas, e nós iremos passar para o pastor, né, ou para o ancião. Antes de acontecer a reunião. O primeiro ponto que nós podemos citar aqui é cuidar para que os processos se desenvolvam com agilidade e fluidez. Acho que aqui eu não preciso nem explicar, né? Já está explicado por si só, né? Segundo ponto, conhecer o manual da igreja, os formulários e certificados. E hoje tem uma ferramenta que nos ajuda muito, que é o Sistema Adventista de Gestão de Igrejas, que é chamado de ACMS, né? Inclusive, eu não lembro se foi a partir desse ano ou se foi do ano passado, mas que alguns líderes da igreja também já podem ter acesso a esse sistema. Ele tem que ir lá na associação, foi do ano passado, né? Lá na associação e pedir o seu acesso. Se eu não me engano, é o tesoureiro, né? É o tesoureiro, eu acho que Escola Sabatina, ou é Ministério da Mulher? Isso, Ministério da Mulher, Escola Sabatina. Só que tem que ir lá na associação e cadastrar para que eles tenham acesso também a esse sistema. Lá contém todas as informações, né, da igreja, de cada membro, né? Os relatórios que foram entregues desse ano, né? Os outros 2, o nome, endereço, foto de cada membro de vocês. E importante, esses dados, eles são sigilosos. Só quem tem acesso são essas pessoas, né, que eu citei, se elas forem cadastrar lá na associação. Então, esses dados, só quem tem acesso primordial é o secretária da igreja. Então, isso rege o sigilo, né, e a privacidade de cada um. Outro ponto é manter atualizados livros, registros e relatórios sob a responsabilidade da secretaria, buscando sempre a assessoria da associação. Uma vez por ano, cada departamento, né, tem tipo um treinamento, eu posso dizer, que é o GES. Não, é o... Esqueci agora o nome. Mas logo no começo do ano, né, cada departamento tem essas orientações passadas pela associação. Neles, eles vão atualizar algumas coisas que vão acrescentando, né, para melhor agilidade dos processos, organizações de atas e tudo mais. Outra coisa, outro ponto, compartilhar informação confiável e atualizada. Por isso é importante a participação, né, desses líderes, do secretário, nesses treinamentos, para que nós possamos estar passando, assim, informações atualizadas para vocês e concretas. O último ponto da parte técnica, preparar junto ao pastor ou ancião um cronograma para as reuniões da comissão e elaborar a agenda com os devidos assuntos, redigindo assim a ata, né, e colocar os votos que forem votados e aprovados. Esse é um assunto principal, né, da secretária, a área de atuação principal. É com relação às reuniões, é com relação aos votos, né, que são tratados. E na nossa igreja ela funciona assim. As reuniões, quem marca é o pastor. É a gente que tem que se encaixar na agenda dele. Então, é ele que faz essa agenda, né? E nós só vamos nos adaptar
a essa agenda. Está quente, né? E a última área de atuação, e a área mais importante, é a área missional. É importante manter o secretário da igreja com o foco na missão, levando as pessoas a conhecer a Jesus e a crescer como discípulos na graça. Primeiro ponto disso, zelar para que um programa de conservação, com base no discipulado, seja aplicado na retenção dos novos conversos. Quando alguém se batiza, a gente dá um livrinho que tem 3 fases, que são as 3 fases do discipulado. Se ele quiser que alguém da igreja, ou que ele mesmo possa estudar, isso vai ajudar na sua nova vida, sua nova rotina, que é o discipulado. Segundo ponto, impulsionar o projeto Reencontro, incluindo a data no calendário anual da igreja e planejando com antecedência as fases desse projeto. Esse projeto foi realizado, acho que logo no começo do ano aqui na igreja. O irmão Gilmar apresentou os nomes das pessoas que já foram adventistas e foi colocado aqui numa folhinha, esse nome. E cada líder, cada irmão da igreja ficou com alguns nomes dessas pessoas para ir visitar. Esse projeto Reencontro, como o nome dele já diz por si só, é um reencontro de novo com Deus. São pessoas que já fizeram parte aqui da nossa igreja, já estiveram aqui conosco, talvez foram até líderes, e hoje se encontram afastadas. E esse projeto ele tem como objetivo resgatar de novo essas pessoas para Deus. Outra parte importante, oferecer suporte ao desenvolvimento dos planos missionários dos diversos departamentos da igreja. E o último ponto, participar de outras iniciativas missionárias promovidas pela Associação para os Secretários. Então, essa é a parte missional. Mas eu não quero me aprofundar tanto neste assunto. Eu ainda tenho quantos minutos, irmão? Essa parte é importante, sim, vocês conhecerem qual a importância, qual o trabalho do secretário dentro da igreja. Mas essa parte missional é a parte que mais pesa. É o nosso objetivo, deve ser o nosso foco. Segundo o livro Serviço Cristão, olha só o que ele fala aqui. Grande cuidado se deve exercer na escolha de oficiais para as igrejas novas, que estes sejam homens e mulheres inteiramente convertidos. Escolham-se os mais habilitados para instruir, aqueles que sejam capazes de servir, tanto pela palavra como pelos atos. Existe uma profunda necessidade de trabalho em todos os ramos. Além dele ser uma pessoa organizada, uma pessoa pontual, ele deve ser uma pessoa inteiramente envolvida na área missional. Conta-se uma história nesse livro de um duque que ele estava participando de uma reunião da nossa igreja. E aí o objetivo dessa reunião era falando sobre o evangelismo das pessoas que nunca conheceram a Jesus. Eles estavam ali discutindo os métodos, como é que a gente vai fazer para chegar até essas pessoas. E perguntaram dele, qual é a sua opinião, Duque, com relação a isso? Ele, um ex-soldado, falou o seguinte: qual é o plano de marcha de vocês? Pelo que eu já vi, e eu já ouvi na igreja, tem uma passagem bíblica que fala o seguinte: ide, portanto, fazer discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é a marcha de vocês.
esse é o seu trabalho. Então, irmãos, muitas vezes, no querer ser organizado demais, no querer ter tudo certinho no cronograma, não estou dizendo que isso não é importante sim. Mas às vezes a gente esquece a parte missional. A parte de qual é o objetivo de eu estar aqui? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu tenho que escrever tantas atas? Por que eu tenho que organizar tudo isso? Para a honra e glória de Deus e para salvar pessoas. Amém? Que nós possamos, na nossa caminhada, como cristãos, como os líderes, não esquecer o motivo da nossa marcha. E nós estamos aqui para salvar vidas. Talvez, muitas pessoas falam assim, mas salvar vida eu tenho que sair de casa para evangelizar o meu vizinho, ou em outro bairro, ou em outra cidade, ou em outro país, aonde for. Às vezes, as pessoas para nós salvarmos estão dentro da nossa própria casa, né? Estão ali do nosso lado. Que apesar de verem, né, que nós somos adventistas, que nós vivemos de um jeito diferente, mas eles não sentem a preocupação, né, nossa com relação à salvação deles. Então, que o nosso foco, a nossa marcha, seja essa: salvar vidas, levar pessoas a Jesus. Amém? Neste momento, eu quero convidar os irmãos a entoar o hino 327. Eu não vou falar o nome, tá? Porque ainda agora eu errei. E vamos cantar esse hino como se ele fosse realmente o nosso objetivo de vida. Daqui para frente, levar pessoas a Jesus. Amém? Eu creio que seja. 327. Afastar
seja, né, a nossa mensagem ao mundo. Que Deus vem para transformar esse lugar num mundo melhor, né? E esse mundo, que ele já possa existir aqui dentro da gente, né? Que assim a gente possa transmitir isso para as outras pessoas. Amém? Oramos. Querido Deus, bondoso Pai, agradecidos estamos, Senhor, pelas obras maravilhosas que Tu fazes na nossa vida, pelas oportunidades, Senhor, que Tu nos dá de levar a Tua palavra, e que essas oportunidades, meu Deus, nós possamos, Senhor, utilizá-las da melhor maneira possível. Que nós possamos, Senhor, sair daqui hoje melhores do que entramos. E com esse objetivo, Senhor, preocupados com a vida de cada uma das pessoas que estão ao nosso redor. Perdoa, Senhor, se de alguma forma nós deixamos, Senhor, isso passar. Se o Senhor nos deu a oportunidade, nós deixamos ela passar. Mas que o Senhor possa nos dar ela de novo. Que nós possamos agora, Senhor, cumprir o nosso papel. Perdoa-nos, Senhor, e dá-nos um bom dia. Permanece, Senhor, conosco na nossa ida de volta para os nossos lares. Que na nossa casa, durante o momento da nossa refeição, nós possamos ter agradecido, Senhor, por cada momento, Senhor, que Tu nos proporciona. São as bênçãos que nós te pedimos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Um bom dia e feliz sábado a todos. Oi. Eu não sei você, mas eu me sinto impactada por essa mensagem. Normalmente as funções que ficam nos bastidores são as que fazem o carro andar. Obrigada, viu, Nai, pela mensagem. Agradecemos também a sua presença. No mais, convido a todos para sairmos cantando e louvando o nosso Deus. A nossa pregadora vai estar à porta para se despedir de todos e os nossos diáconos vão estar organizando a saída.